Minha amiga internauta, meu amigo internauta, sejam bem-vindos ao Brasil do Imposto Único Federal, a primeira revista eletrônica dedicada à pauta da justiça tributária e da simplificação dos impostos do Brasil com um único imposto federal. E para a edição de hoje, vamos mostrar como e por que a tese do imposto sobre operações financeiras, que fundamenta a proposta do Imposto Único Federal, já se apresenta como norte em nações ao redor do planeta. Uma programação que contou com a participação da inteligência internacional em painéis e debates enriquecidos por números e dados consistentes que apontam para o alcance de um imposto sobre operações financeiras como ferramenta de justiça tributária. A partir do pensamento da vanguarda internacional, teremos acesso às opiniões que caminham na direção do Imposto Único Federal, sempre a partir de cabeças pensantes da Harvard Kennedy School, da Universidade de Zurique, dos gestores das finanças de países como a Hungria, além do contraponto da iniciativa privada brasileira, na palavra do empresário Flávio Rocha. E para dar o norte sobre o Imposto Único Federal, contaremos com a presença ilustre do nosso doutor em Economia, professor Marcos Sintra, da Fundação Getúlio Vargas. Ele que, além de brilhar com as suas exposições sobre o Imposto Único Federal, estará com a gente aqui, ao vivo, na nossa primeira edição da revista eletrônica Brasil do Imposto Único Federal. Vem para cá, professor. É um privilégio ter o senhor aqui com a gente. Alegria minha, Marina, de poder discutir um tema tão importante para o país hoje em dia como a questão tributária. Uma alegria grande estar com você e todos os nossos internautas. Isso é muito importante. Aliás, é tão importante que o Instituto Índico do Partido União Brasil assumiu a vanguarda dessa discussão, patrocinando debates amplos e isentos sobre o Imposto Único Federal. A velha história do leão e o seu apetite voraz, sacrificando a vida de quem trabalha e produz. A propósito, professor, este leão pode ser domado? Olha, o sistema tributário atual realmente prejudica a todos. É um leão absolutamente feroz e irracional. Agora, ele pode ser facilmente domado, domesticado, desde que haja uma política adequada. O que nós estamos propondo, como eu disse, é a substituição de todos os 11 impostos, e eu vou dizer, IPI, PIS, COFINS, contribuição previdenciária ao INSS, que onera o salário do trabalhador, aquele desconto que é feito quando ele recebe o salário, que vai de 7,5% até 14%, isso desaparece. Desaparece os 20% da contribuição do empregador, que também incide sobre a folha de salários. Vai acabar com a contribuição social sobre o lucro líquido, IOF, enfim, 11 impostos vão desaparecer. E tudo isso vai ser substituído, Marina, por uma única incidência de 1,26% sobre qualquer pagamento ou recebimento. Todo mundo vai ser beneficiado. O trabalhador vai ganhar mais, o preço das mercadorias vai cair, o processo de produção não vai ter tanto questionamento na justiça. Hoje nós temos mais de 5 trilhões de reais em discussão no Poder Judiciário. Por quê? São execuções, reclamações, processos. Nada disso vai acontecer com o Imposto Único Federal. Ou seja, o imposto come até a remuneração do trabalho da gente. É por esse ralo que some o dinheiro que falta para pagar o supermercado. Está tudo pela hora da morte. Olha, um dos primeiros impactos do Imposto Único, como eu disse, é que ele vai acabar com praticamente todos os tributos que incidem sobre a produção de mercadorias. Vai acabar com o IPI. O IPI chega a ter alíquotas que vão até 30%, 40%. Acaba com o PIS/COFINS, que é mais 10%. Acaba com a contribuição social sobre o lucro líquido, que é 9% sobre o lucro das empresas. Tudo isso compõe preço de mercadoria. E, logicamente, o salário fixo. As pessoas vão no supermercado, acham que estão comprando mercadorias, mas em realidade estão levando a metade do que está no carrinho de compra de um supermercado é imposto que você está levando para casa. E o salário, professor? Segue com contra-cheque com mais descontos do que dinheiro no bolso? É que o salário é excessivamente tributado.
É um dos tributos mais criminosos que existe no Brasil. Nós temos 50 milhões de desempregados, subempregados, economia informal, gente passando fome, e nós tributamos o posto de trabalho. Tributamos o trabalho e quem gera o trabalho, que é o empregador. Então, se eu tenho hoje um desconto de 5%, 7% no meu salário, esse desconto vai vir para o meu bolso. Ou seja, é um aumento de 5, 6, 8, até 14% só no INSS. Então, até os norte-americanos já estão apostando na eficiência do imposto sobre operações financeiras proposto pelo Imposto Único? Em realidade, Marina, a proposta americana que está sendo discutida pelo professor Weiss, que é da Kennedy School de Harvard, uma das mais renomadas escolas americanas, faz parte de um projeto que busca analisar a implantação de uma tributação sobre movimentação financeira nos Estados Unidos. É um modelo ligeiramente diferente do modelo que nós queremos aplicar aqui no Brasil, mas ele tem uma similaridade, é o mesmo tipo de imposto, é um imposto que incide sobre pagamentos. Além dos pagamentos regulares que qualquer pessoa faz na compra, na venda de uma mercadoria ou de um bem qualquer, nos Estados Unidos estão pensando em tributar atividades no mercado financeiro, inclusive. Então vejam, a ideia da movimentação financeira, ela está se alargando, ela está se ampliando no mundo inteiro, inclusive nos Estados Unidos. Eles querem criar um tributo a mais. Nós queremos eliminar os tributos ruins e substituir por um tributo simples, claro, sem burocracia, sem declaração, sem fiscalização, nada. Simplicidade absoluta e extrema. E com isso eliminar os impostos que infernizam a vida dos brasileiros. É preciso combinar um mix de ferramentas para garantir justiça tributária e estimular a produção e a geração de empregos. E por falar em emprego, o professor Max Schener trouxe uma importante contribuição sobre os efeitos sociais do sistema de impostos sobre movimentação financeira lá na Suíça, contemplando a lógica do imposto único. Olha, essa contribuição do professor Schener da Suíça foi uma das mais importantes no seminário que nós fizemos aqui no Brasil. Eles estão propondo na Suíça um plebiscito para implantar um imposto único nacional. É até mais abrangente do que o proposto no sistema brasileiro. Vai na mesma linha, querem substituir todos os tributos por apenas um, com uma alíquota muito baixa, inclusive onerando o mercado financeiro. Então vocês vejam que mesmo na Suíça, que é um país capitalista, com mercado financeiro forte, está considerando isto. Por quê? Garante progressividade, garante que quem paga mais imposto é quem tem mais dinheiro, que as camadas populacionais com menos renda, que mexem menos com o mercado financeiro, vão pagar menos e, ao mesmo tempo, terão um sistema totalmente simplificado, como nós queremos fazer aqui no Brasil. É interessante porque passamos a ter uma percepção deste modelo pela ótica de quem vive num país muito diferente do Brasil. Esse é um sistema que não tem nenhuma burocracia. As empresas não vão mais precisar contratar advogados tributaristas, não vão mais ter que se defender na justiça contra processos que o fisco entra contra os indivíduos, contra as empresas. Então nós temos uma grande simplificação, desburocratização, redução de custo tanto para o governo quanto para as empresas. Esse modelo único federal, o tributo único federal, o imposto único federal, ele consegue tudo isso. É por isso que nós precisamos começar com os tributos federais, mas, posteriormente, a nossa expectativa é que esse modelo seja também expandido para estados e municípios. E quem sabe no futuro, em breve, nós tenhamos um imposto único nacional, pegando todos os impostos, não só os federais, mas também os estaduais e os municipais. É um modelo do futuro? Olha, é uma coisa nova e ao mesmo tempo não é nova, porque como eu disse, alguns países já estão discutindo isso. Eu diria até para você
que a grande resistência a esse tipo de imposto vem exatamente do mercado financeiro, que está acostumado a ter um tratamento privilegiado. E num país como o Brasil, onde os grandes lucros do setor financeiro se concentram numa fatia muito pequena da população, é justo que eles comecem a pagar um pouco mais. E a proposta do imposto único ainda tem uma outra característica que vale a pena apontar aqui. O que nós estamos propondo é que todas as pessoas que tenham rendimentos mensais até 5 salários mínimos, que é mais ou menos R$6.000 mensais, não pagará nenhum tributo, nem mesmo o imposto de renda. Então vejam, 70% da população brasileira não vai pagar imposto algum. Nem as contribuições previdenciárias são descontadas dos seus salários e nem o imposto de renda. O limite de isenção irá até R$6.000. Quem é que vai pagar essa diferença? Os 30% mais ricos da sociedade, que concentram 90% da riqueza do país. E esse é o caminho para o crescimento econômico brasileiro. Com certeza. Pelo visto, o futuro já começou. Com os profissionais de finanças públicas da Hungria, ficou claro que a experiência deles por lá mostra que o mundo online tem tudo a ver com o sistema de imposto sobre operações financeiras previsto na proposta do Imposto Único Federal. Mas o Imposto Único Federal é capaz de reduzir uma sonegação de bilhões de reais, como acontece no Brasil todos os anos? 30% da economia brasileira não paga imposto nenhum. A vantagem do Imposto Único Federal é que, por ser um tributo sobre pagamentos, todo mundo vai pagar. Consequentemente, ninguém vai conseguir fugir desse imposto. A gente tem a impressão de que as pessoas pagam mais de 60% do que ganha em impostos. O imposto único pode resolver isso? Na medida em que umas poucas pessoas pagam muito, e esse mesmo valor vai fazer com que mais pessoas paguem esse valor, vai fazer com que aqueles que estão pagando hoje 60% vão, quem sabe, pagar 30%, 35%, que é a média da economia brasileira. O imposto único vai não só acabar com o imposto, o desconto na fonte do assalariado, como vai reduzir a carga que o assalariado paga. Por quê? Porque ele não vai ter desconto nenhum. Quem sente isso na carne e tem noção disso é quem trabalha, principalmente o pessoal das empresas, os gestores, administradores do Brasil. E foi por isso que separamos uma fala de um importante empresário brasileiro que conhece muito da vida nacional e das dificuldades enfrentadas por quem quer trabalhar e produzir no Brasil com essa carga tributária. E ele representa uma visão do empresariado, né? Nós falamos muito aqui de como isso é bom para o trabalhador, para a pessoa comum. Agora, os grandes empresários também vão ser beneficiados e, com isso, eles vão gerar mais emprego. E é uma visão de um empresário moderno, que está pensando não para trás pelo retrovisor, mas está pensando para frente. A evolução do mundo, onde a tecnologia avança com uma rapidez incrível. O sistema tributário não pode ficar para trás. Professor, dentro do formato da nossa revista eletrônica, temos a participação de pessoas leigas, sem formação na área econômica ou conhecimento sobre a matéria tributária. Para dar o pontapé inicial para este quadro da nossa programação, vamos trazer o questionamento colhido de um popular. Veja que interessante a pergunta de uma estudante de Brasília. Eu quero saber o seguinte: se o cidadão recebe o seu salário e vai ao supermercado comprar arroz, feijão, manteiga, pão francês, gênero básico da alimentação do brasileiro, o quanto de imposto ele está deixando para o governo no caixa? E se o governo retirar o imposto sobre gêneros alimentícios, o quanto vai baixar no carrinho de compras? Vanessa, muito obrigado pela pergunta. É uma coisa fundamental o impacto que o Imposto Único Federal vai ter na vida das pessoas comuns, né? As pessoas que são assalariadas, que têm um salário, que vão no supermercado comprar produtos e que hoje têm uma carga tributária muito grande. Isso quer dizer o seguinte, que um produto alimentar, em média, tem mais de 30%, às vezes em alguns produtos chega até a 50% do preço da mercadoria, é imposto.
E com o Imposto Único Federal, isso vai ser muito reduzido. Nós vamos reduzir isso em 10, 20, até 30% dependendo, aliás, do tipo de produto. E esse preconceito que as pessoas do Brasil têm contra um imposto sobre pagamentos feito na movimentação financeira? Por que essa predisposição? Pois é, Marina, essa é uma questão muito interessante e que diz respeito à história da tributação sobre movimentação financeira no Brasil. O então ministro Fernando Henrique Cardoso, que depois virou presidente Fernando Henrique Cardoso, usou a movimentação financeira e esse imposto para ser um imposto a mais. Então, o que era para ser um imposto único virou um imposto a mais. E isso criou uma antipatia muito grande da sociedade com relação a esse tributo, quase que uma ojeriza a esse tributo. O tributo passou a ser demonizado. Não vai ser um a mais, não. Nós vamos acabar com os outros e nós vamos implantar apenas um. Top, professor, top. Mas por que será que nunca adotam um imposto único federal? Olha, é uma questão de prioridade política, não é? Aqueles que vivem do sistema tributário doente como esse que nós temos também não quer mudar. Então existe uma certa resistência, mas havendo vontade política e um bom esclarecimento para a sociedade o que é o projeto do Imposto Único, ele vai vingar e ele vai vencer. Portanto, eu estou muito confiante que, apesar de todos esses preconceitos que existiam contra esse imposto, eles estão sendo plenamente superados agora. O Imposto Único barateia a vaga de emprego? Tem resultado no desemprego? Olha, eu não tenho dúvida nenhuma. No Brasil, Marina, acontece um absurdo. Se nós analisarmos todos os tributos, não só os tributos federais que nós estamos tratando aqui, se nós pegarmos todos os tributos, todos os encargos e incidentes sobre o trabalhador brasileiro, ele custa para o patrão o dobro daquilo que o trabalhador está levando para casa. Então veja, para cada empregado hoje trabalhando, daria para você custear 2. Então você podia dobrar, teoricamente, o número de trabalhadores no Brasil, meramente com a redução dos encargos sobre a folha de trabalho e com a implantação do Imposto Único. Eu acho que essa é a salvação para a empresa brasileira e para aumentar o emprego no país. O que nós precisamos é emprego. Nós precisamos acabar com a pobreza que nós não estamos sendo capazes de eliminar no Brasil há décadas. E esse imposto eu acho que tem a condição de ajudar e muito nessa tarefa. Professor, outra coisa importante para a gente salientar, com o professor Chenet. O professor Chenet tem uma participação fantástica na Suíça, é um grande pensador, professor na área de finanças da Universidade de Genebra, na Suíça, e realmente foi um debate muito enriquecedor que ele nos trouxe. É verdade que tem na Suíça um sistema de democracia direta. Como funciona? Se um projeto se 100 mil pessoas assinam para um projeto, então toda a população pode votar e decidir se o projeto é interessante ou não. É o que fizemos, nós. Foi difícil porque começamos justo antes da Covid, sem saber. Então, tem que ter 100 mil pessoas que assinam. Chegamos, depois de 1 ano e meio, a 93 mil. Então, não funcionou. Mas vamos começar de novo. Temos o direito de fazer uma outra proposta. Imagino que vamos começar de novo em setembro ou outubro. Quem está em favor? Muitas pessoas, grupos, PMEs. Quem está em contra? 2 bancos muito grandes, os 2 bancos sistêmicos na Suíça e a Bolsa, porque fazem muitas transações eletrônicas, incluso de alta frequência, no microsegundo. Então, claramente, eles vão pagar mais com o projeto assim. Mas para outros bancos menores, como expliquei antes, então se uma pessoa pega 100 francos, então no banco, o banco vai ficar com 2 centavos, por exemplo. Então é um trabalho eletrônico, é um lucro automático, sem riscos. Então para bancos menores é positivo. Então
tinha um chief economist de um banco aqui, importante, Raiffeisen, banco número 4 na Suíça, que ajudou para o projeto, por exemplo, como chief economist do banco. Interessante. Ele escrito artigos em francês, alemão e italiano, explicando que o projeto era bom, era positivo. Tem outros que são em contra. Mas é útil em uma democracia de ter a possibilidade de discutir, de ouvir argumentos positivos e negativos e de discutir. E o aspecto interessante nessa democracia direta na Suíça. Professor, é uma pena, mas chegamos ao fim dessa primeira edição do Brasil do Imposto Único Federal. Mas, professor, o que podemos esperar depois desses esclarecimentos de tão alto nível e qual é o saldo final desses debates até agora? Mobilizar a sociedade, criar uma vontade política onde a sociedade agora, ao invés de repelir um imposto, peça que ele venha, né, superar os preconceitos e avançar para o futuro. Sermos ousados, inovadores, criativos e criarmos um novo modelo tributário que pode ser um exemplo para o mundo inteiro.